Olá, pessoal. Então, vamos lá. Conforme a gente já vem estudando as reações e os reflexos próprios do recém-nascido, eu vou estar passando por essa videoaula para vocês algumas explicações. Não vou me demorar muito, porque eu quero que vocês fixem algumas coisas mais importantes, porque quando a gente voltar em sala de aula, a gente vai vivenciar todas as posturas do recém-nascido e da criança até 1 ano de idade, na prática, no nosso corpo, como a gente já tinha iniciado a fazer, além do que nós vamos estar estudando com as bonecas também, os testes das reações e reflexos. O que eu vou passar para vocês hoje é algo mais resumido, mas que para vocês não ficarem só lendo os slides, tentar entender um pouco melhor aquilo que o slide está passando. Mas a gente vai em outros momentos fazer toda a parte de revisão, tá? Então a gente vai partir da atitude postural do recém-nascido, né? Que a gente já viu em sala de aula e que vocês já vivenciaram, né? Aquela postura, aquela atitude postural toda fletida, né? Como eu expliquei, ela não é estática, porque a criança vai e volta, mas predominantemente o padrão postural do recém-nascido e da criança no primeiro mês é um padrão postural mais flexor em todas as posturas, certo? A gente já vivenciou isso, a gente viu um bebezinho recém-nascido no momento que ele nasceu, né? Com essa postura, então, que a gente está conversando aqui com vocês, essa hipertonia, ou melhor, esse tônus, né? Não é uma hipertonia patológica, né? Mas é um tônus de base mais flexor, certo? A atitude, então, dos membros superiores todos fletidos, né? Uma das coisas importantes que eu falei para vocês é a escápula rodada para baixo e aduzida. Lembrar sempre que essa escápula, ela impede a criança de levar o membro superior para frente. Então, ela precisa, dentro dessa postura dinâmica, né, que ela vai ter de flexão, extensão, ela ganha essa mobilidade da escápula, né? A cabeça ainda, ela não tem controle, o bebê ainda, né, como ele estava lá na barriga da mãe dele, não tinha a ação da gravidade, ele não tem força ainda para manter essa cabeça bem alinhada. Por isso que a cabeça é mais lateralizada, porém, ele já vem, né, com esse movimento dinâmico da cabeça e ele vai, em alguns momentos, trazer a cabeça na linha média, certo? Continuando aqui, a gente falou também, a gente já conversou a respeito da reação cervical de retificação, onde você onde você faz o teste, né, que a figura está mostrando ali, o teste da reação cervical de retificação. Então, o examinador, ele gira a cabeça para a lateral e a criança, ela faz uma rotação de tronco, né, para o lado que a cabeça foi girada, para o lado que a cabeça foi rodada. Percebam que a criança não faz nenhuma dissociação. Isso é fisiológico no recém-nascido e no primeiro mês de vida. Sendo que essa reação, ela só vai se modificar por volta dos 4 ou 5 meses. Então, até o 3º mês, quando a gente gira a cabecinha da criança, normalmente ela não vai fazer dissociação. Ela vai girar sempre em bloco, tá? A gente já tinha visto também essa reação em sala de aula. Começamos a ver também a atitude em pronação, então a criança de barriguinha para baixo, né? A gente viu também todo um padrão flexor, né? E aí, então, a reação bem importante que a gente tinha conversado, né? Que ela vai ficar nessa posição aqui, decúbito ventral, então, né, toda fletida, mas ela vai ter a reação de fuga da asfixia ou proteção de vias aéreas. Ou seja, eu coloco... Então, o reflexo de fuga da asfixia, né, é importante a gente conversar a respeito disso, que é uma orientação que a gente dá para as mães. As crianças recém-nascidas, né, e até por volta, né, de 3 meses, onde elas ainda não estão fazendo a rotação, onde elas não estão rolando ainda, é importante que elas durmam, né, decúbito dorsal ou lateral, né? Sendo que a Associação Internacional de Pediatria, ela preconiza mais o decúbito dorsal,
né, para que as crianças não fiquem asfixiadas. Porém, se eu colocar a criança decúbito ventral através do reflexo da fuga da asfixia ou proteção das vias aéreas, a criança ela vai liberar as vias aéreas. É importante o que está falando aqui, ó, que isso apresenta-se no recém-nascido e é para a vida toda. Ou seja, toda vez que alguém colocar a gente decúbito, colocar qualquer pessoa decúbito ventral com a cabeça, né, numa superfície, a tendência sempre vai ser rodar a cabeça lateral para liberar as vias aéreas. Essa reação, então, ela já é preditiva para a reação de retificação labiríntica agindo sobre a cabeça, que inicia por volta de 5 meses. Ou seja, quando uma criança de 5 meses, ela já faz uma extensão boa da cabeça e dos membros superiores também. Tanto que a criança, né, por volta de 4, 5 meses, ela inicia o rolar justamente por conta dessa reação, porque ela vai em busca do objeto e ela rola para a lateral. Porém, até os 3 meses, essa reação ainda não está presente, certo? Então, essa é a foto do reflexo de fuga da asfixia ou proteção das vias aéreas, que a gente já tinha visto na aula passada, certo? Aqui está falando do teste, que eu já expliquei para vocês. E aí a gente avança aqui com uma questão importante da biomecânica do recém-nascido em prono, né? Onde ele tem, então, por conta de toda essa flexão fisiológica, a gente observa, então, todo um encurtamento da cadeia muscular anterior, né? Então, a criança está fletida, então, cadeia muscular anterior. Então, falando da biomecânica, né? Todo aquele padrão postural que a gente observa no bebê, no recém-nascido e no primeiro mês de vida, a gente tem que entender que é uma questão, né, de biomecânica, porque o fato de ele estar naquela postura, naquele padrão postural mais flexor, isso gera, né, todo o encurtamento da cadeia muscular anterior, toda a cadeia muscular anterior, pelo fato de ficar mais fletida, né, ela está com encurtamento. Então, aqui só as posturas que a gente já viu, né, de como ficam os membros superiores, justificando essa questão biomecânica. Então, o que acontece, né? A postura prona ela é bastante indicada justamente porque, conforme a criança vai fazendo os movimentos dinâmicos com os membros superiores, com os membros inferiores, com a cabeça e com o tronco, ela vai gerando todo um trabalho de fortalecimento muscular, principalmente dos grupos musculares antigravitacionais, da cadeia posterior, né? E ela vai alongando os músculos da cadeia muscular anterior. Então, através da inervação recíproca, isso é possível, né? Esse equilíbrio entre flexão e extensão vão dando para a criança, então, esse padrão que ela vai precisar, mais extensor, para ela poder vencer a gravidade, né? Ficando de barriguinha para baixo, levantando bem a cabeça. Na hora de sentar, ela vai precisar dessa amplitude de movimento, né? Desse equilíbrio entre flexão e extensão, para ela poder ter esse equilíbrio muscular, né? Isso é determinado, então, através da inervação recíproca. Também é importante falar dos ligamentos da coluna, né, que eles precisam ganhar mobilidade. Então, todas as articulações, né, os músculos, eles precisam fazer todo esse trabalho dinâmico de mobilidade, de flexão e de extensão, para poder alongar músculo, para poder dar mobilidade também para todo o sistema articular, ok? É importante, então, aqui um pouco mais. Então, ainda com relação a essa questão biomecânica, é importante a gente entender, né, que o que acontece com a criança é justamente a mesma coisa que aconteceria com uma pessoa, né, que estivesse numa posição onde ela tivesse pouca mobilidade. O que isso vai gerar? Isso vai gerar alterações na biomecânica, né, no sinergismo do controle do movimento dessas crianças, né, ou de qualquer pessoa. Então, a gente observa também que, por conta dessa postura flexora na posição prona, a criança vai apresentar encurtamento de músculos como
peitoral, grande dorsal, redondo maior, redondo menor, né? Enfim, toda a musculatura de ombro, toda a musculatura de cadeia anterior de tronco, os membros superiores, né? Apresentando contraturas musculares, né? Por falta de mobilidade, que através do movimento a criança vai ganhar essa amplitude de movimento, né? E ela vai ganhar essa mobilidade. Por isso que os nossos tratamentos precisam ser o quê? Precisam ser dinâmicos, né? Para que a criança adquira principalmente mobilidade, né? Então, a gente já comentou a respeito disso. Não adianta só a gente ficar estimulando se a criança não tem uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade. Então, esses encurtamentos da cadeia anterior, a gente vai observar membro superior, membro inferior também, a nível de quadril. Então, a criança nasce com o quadril bastante fletido, né? A gente viu na foto. Além da flexão, a rotação externa também, uma abdução. Então, é importante o decúbito ventral porque vai tirando principalmente quadril desse padrão flexor. Ainda por conta disso, o que a gente vai observar? A coluna não terá ainda as curvaturas fisiológicas. Por quê? Porque está fletido. Então, através das ações musculares contra a gravidade, a nossa coluna ela vai formando as curvaturas fisiológicas. Tanto que, o que a gente observa normalmente, né? Que na coluna lombar nós temos o quê? Uma lordose. No bebê, ao contrário, ele tem uma cifose. A coluna torácica também vai ter uma cifose mais aumentada por conta do padrão flexor dessa criança. Tá? E aí o que acontece? Né? Então, para a gente entender os movimentos dinâmicos, né, da cabeça, principalmente de ir e vir, vão alongando essa musculatura do pescoço e a ativação também da musculatura da região posterior. Então, aqui está falando da posição prona, né? Então, essa de barriguinha para baixo, ela começa a levantar a cabeça, ela começa já a levantar os ombros, né? Alongando a musculatura de cadeia anterior, ativando essa musculatura. Isso é importante, né? Ganhando força muscular. Então, a partir do momento que essa criança de 1, 2 meses, né? Vai ganhando mais extensão contra a gravidade, ela vai acionando toda a sinergia desses músculos. Está citando aqui também esternocleidomastoide, o trapézio, né? Essa musculatura vai sendo ativada e a criança vai ganhando ativação muscular, consequentemente mobilidade e também força muscular, tá? Uma coisa importante na criança recém-nascida no primeiro mês, quando eu passo ela para sentada, né? Então, vamos observar aqui nessa figura aqui embaixo, o que acontece, ó? Passei a criança para sentadinha, a cabeça dela não acompanha, né? Ela cai em padrão flexor da cabeça, certo? Aqui a gente tem um quadro bem importante. Então, esse quadro aqui, a gente encontra ele no livro lá que eu falei para vocês, nas diretrizes de estimulação precoce de crianças de 0 a 3 anos de idade. Percebam que aqui estão todos, deixa eu abrir um pouquinho aqui para a gente ver melhor, né? Estão todas as reações e os reflexos da criança até 1 ano de idade, tá? Então, vocês vão ver que as faixinhas azuis, elas estão dizendo de quando que essa reação ou esse reflexo inicia e até quando que ele vai se desenvolvendo, tá? Então, assim, esse é um quadro que vocês podem estar utilizando ele como referência mesmo. Qualquer prova que vocês fizerem em concursos públicos, a gente sempre segue esse quadro de reações e reflexos. E a partir de agora, nós vamos estudar cada um dessas reações e cada um desses reflexos, tá bom? Então, começando na posição prona, Então, vamos lá. É um pouco cansativo, tá, gente? Mas assim, ó, eu vou tocar um pouco. Olha que ficar muito cansativo, vocês param e depois ouvem de novo. Mas isso aqui é uma coisa que é importante que a gente saiba, tá? Por quê? Porque isso aqui pode, né, a gente tem que testar com a criança e além disso, né, a gente tem que saber mesmo porque em provas, em concursos, eles pedem. E como eu falei para vocês, a gente segue as diretrizes do Ministério da Saúde. Esses aqui são os mais importantes, tá bom? Então, assim, ó,
Na posição prona, na criança de barriguinha para baixo, tá? A gente vai testar o reflexo de Gallant e o reflexo de propulsão. Então, o reflexo de Gallant, gente, eu vou descer um pouquinho. Ó, tem uma figura aqui mostrando o reflexo de Gallant. Criança decúbito ventral. A gente faz um estímulo, tá? Com um dos dedos, né? Pode ser um indicador, pode ser o terceiro dedo da mão, da espinha ilíaca anterosuperior ou da crista ilíaca também, né? Em direção aos arcos costais, na região lateral do tronco da criança, tá? Então, ele é um estímulo ascendente. Então, vocês vão fazer um estímulo como se estivesse fazendo um carinho, mas um carinho mais forte, né? Assim, para dar o estímulo longitudinal com o dedo na lateral do tronco. E o que a criança faz normalmente? Ela vai responder com flexão do tronco. Tanto é que a gente tem que fazer de um lado e depois do outro lado. Esse é um reflexo que normalmente está presente, bem vivo na criança recém-nascida e no primeiro ano de vida. Eu não sei se vocês entendem como que é o reflexo, mas pense assim, eu estou dando um estímulo sensorial, tátil e proprioceptivo com o meu dedo na lateral do tronco, um estímulo, um movimento do meu dedo ascendente para cima, rápido, né? E a criança vai lateralizar o tronco, certo? Aqui está descrevendo o teste, como que se faz. E aí a gente tem o segundo, que é o teste de propulsão. Esse é um teste bem importante, gente. Inclusive, na próxima semana eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo sobre engatinhar e vocês vão ver que esse reflexo aqui, ele já pode ser visto com bastante nitidez na tentativa da criança, como se ela fosse tentar se arrastar e engatinhar mesmo, tá? Vocês percebam que o examinador ele está dando um estímulo, empurrando os membros inferiores contra o tronco da criança. E o que ela vai fazer? Ela vai se impulsionar para frente, ela vai se arrastar para frente de uma forma ainda um pouco primitiva, por isso que é chamado de reflexo de propulsão. Tá? Tanto é que depois, a partir dos 4 meses, ela já começa a tentar se arrastar, mas aí com controle motor melhor, né? Através até mesmo, né, da força nos membros superiores que ela já vai ter. Tá? Mas esse é um reflexo bem interessante, bem importante, e vocês vão estar observando nesse filme que a gente vai ver a semana que vem sobre engatinhar, que ele é um precursor para o engatinhar, ok? Outros reflexos que a gente vê na posição em pé. Então, a gente viu ali 2 na posição prona, na posição barriguinha para baixo. E aqui nós vamos testar esse reflexo na posição em pé. São eles o positivo de suporte, a marcha reflexa ou a marcha automática e a reação de colocação de apoio ou placing plantar. Tá? Então, esses 3 reflexos, normalmente, eles são testados em conjuntos. E não é difícil a gente testar. Ou seja, o reflexo positivo de apoio, por exemplo, a gente simplesmente vai colocar a criança em pé e vai perceber se ela se sustenta, né, reflexamente, momentaneamente, o peso do corpo dela nas perninhas, nos membros inferiores. Normalmente, quando a gente testa esse reflexo, a gente já faz uma flexão do tronco anterior e a criança ela vai responder com a marcha reflexa, tá? Esse é um reflexo, por exemplo, que a gente só consegue a marcha reflexa e o positivo de apoio se a criança estiver bem acordada, tá? Na verdade, todos os reflexos, né? A gente já tinha comentado em sala de aula. O ideal é que a criança esteja bem acordadinha para que a gente possa testar esses reflexos, né, com ela bem acordadinha para ela responder. Se ela estiver sonolenta, ela não vai responder, tá? Então, assim, o marcha automático, a gente inclina o tronco, assim que ela respondeu com o positivo de suporte, a gente inclina o tronco dela anteriormente e ela já troca passinhos, como se ela estivesse andando, tá? E o outro é o de colocação ou placing plantar, né? Quando a gente dá um estímulo no dorso do pé, na planta do pé, e a criança levanta o pezinho como se ela fosse escalar. Vocês também vão encontrar, às vezes, em literatura, como o reflexo de escalada, onde como se toca o dorso do pé da criança e ela tenta levantar o pé, dando passo para cima. Olha só. Então,
Esse aqui é o positivo de suporte, né, onde a gente coloca a criança em pé. Logo em seguida, aqui está descrevendo, né? Ó, a gente inclina a criança para frente e ela troca a marcha reflexa. E para baixo, logo depois, a gente já tem o de colocação, de escalada que eu mostrei. Percebam que está dando estímulo no dorso do pé e a criança levanta o pezinho para cima, como se ela estivesse escalando mesmo, colocando o pé para cima, certo? Eu vou avançar, porque como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre esses reflexos bastante ainda. A próxima semana a gente vai rever, eu vou mostrar vídeos para vocês, né? Isso é uma coisa para ficar bem internalizada, certo? Então, vamos lá. Na postura supino, de barriguinha para cima, nós temos vários reflexos para testar, tá? Muitos deles, assim, bem importantes de sobrevivência, né? Como os 4 pontos cardeais, o reflexo de sucção, que são determinantes para que a criança possa se alimentar, o mordida, o vômito, todos eles são reflexos protetivos de vias aéreas, o fixação ocular, olhos de boneca, glabelar, ó, tudo relacionado com a visão. O córneo palpebral também realizado com a visão, né? Aquele reflexo que quando alguém empurra o dedo no olho da gente, a gente já fecha, né? Ele está presente no recém-nascido e para toda a vida, né? E o cócleo palpebral também, quando alguém faz um barulho alto, normalmente a gente pisca, né? A gente dá uma resposta. Então, já está presente no recém-nascido, é um reflexo que a gente faz até para ver se a criança ouve. E ele vai estar presente para toda a vida. E aqui também coloquei o de fuga, o reflexo de fuga de asfixia ou proteção, né? Também como um reflexo dos recém-nascidos. Percebam aqui que eu fiz essa lista para mostrar para vocês que todos esses reflexos aqui estão relacionados com a sobrevivência do bebê, com a nossa sobrevivência, tá? Todos eles iniciando no recém-nascido. Alguns modificam, né, ao longo do primeiro ano de vida, outros se aperfeiçoam, como é o reflexo de fixação ocular, né? E outros estão presentes no recém-nascido e vão para a vida inteira, né? Esses de sobrevivência, por exemplo. Então, pessoal, esses são, né, os reflexos, não são poucos, na posição supina a gente tem que fazer bastante testes, né? Mas como eu já tinha falado para vocês, eles, quando a gente aprende na sequência, depois não fica fácil testar. Pensar que esses, então, como eu já falei, são os reflexos de sobrevivência da criança e a gente vai estudar cada um deles, ok? Nós temos ainda mais uma lista, né, que na posição supina ainda, que é o reflexo de Moro, né, bem importante, que a gente chama do reflexo do susto, um reflexo também que está presente até por volta de 6 meses, é muito comum as mães relatarem quando vão dar banho, mas ele está assustado. Na verdade, não é que ele esteja assustado, né? É um reflexo de proteção que ele tem como se ele fosse cair, tá? Já é um preditivo das reações de retificação e de equilíbrio que a gente vai apresentar. Temos também o preensão palmar, bem importante, né? Quando a gente coloca o dedo na mão da criança, ela responde com flexão e é bem importante porque ele é preditivo, né, para o alcance e preensão. Então, a criança tem que ter, o recém-nascido, ele tem que ter esse reflexo, que dura por volta de, né, até o 2º mês, depois entra o reflexo, né, entra já um controle voluntário melhor do alcance da apreensão. Cutâneo plantar também, né, um reflexo que está presente, ele é fisiológico, né, na criança recém-nascida de 9 meses de idade, mais ou menos. Quando a criança começa a andar, normalmente esse reflexo não está mais presente e ele pode surgir novamente, né, o reflexo cutâneo plantar com o sinal de Babinski mediante a uma lesão, né? Depois os indivíduos adultos, você já deve ter ouvido falar, quando tem uma lesão, é comum ter presente esse reflexo de Babinski.
A gente tem também o de colocação palmar, assim como a gente tinha o de colocação plantar, o de colocação palmar, que ele não é muito fácil a gente testar, porque também a gente vai dar o estímulo no dorso da mão da criança, ela vai colocar a mãozinha para cima. Então, é um reflexo que a gente testa, mas não é muito fácil testar, depois a gente vai ver. O reflexo de extensão cruzada, que é importante, né? É bem importante porque assim, nós já nascemos com esse padrão para a marcha. Lembrar, provavelmente vocês já estudaram em neurologia, os testes que a gente faz de treino de marcha mesmo, quando o indivíduo tem uma lesão, por exemplo, né? A gente sabe que o andar numa esteira é um estímulo para que o indivíduo volte a andar. Por quê? Porque nós nascemos já com esse padrão de flexão e extensão dos membros inferiores durante a marcha. Esse reflexo de extensão cruzada já é preditivo disso, né? Dizendo que para a gente andar eu tenho que um lado fletir e o outro lado estender. Tá? Isso a gente vai ver depois ali no teste. Isso por conta dos geradores de padrões centrais a nível de medula espinhal. Você já deve ter estudado isso, né? Mas a gente vai esmiuçar bem ele na hora que a gente discutir sobre ele. E o outro é um reflexo que não é muito fácil de testar também, que é o reflexo magnético, onde a gente pega os membros inferiores, né? A gente flete bem os membros inferiores da criança e a gente solta. Automaticamente ela vai estender, como se ela tivesse um ímã na mão do examinador. Na prática, vocês vão ver que não é muito fácil, nem sempre a gente consegue, a não ser que a criança realmente esteja bem acordadinha e ela resolva, né, colaborar com a gente. Então, não é muito fácil testar, mas, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada já é um reflexo bem interessante, né? Porque a gente precisa isso para andar. E isso é fácil a gente testar. Quando a gente flete de um lado, a criança estende o outro. Pessoal, é o seguinte, esse material ele é bem complicado, né? Então, assim, ó, como a gente já tem como tarefa para hoje ver o vídeo, responder as questões do vídeo, eu vou parar a explicação das reações e dos reflexos aqui e na próxima semana eu vou trabalhar com vocês somente isso, reações e reflexos próprios do recém-nascido, né, na posição supina. Então, nós vamos ver todos eles de barriguinha para cima e aí a gente vai avançar para o segundo mês também. Tá? Como eu falei para vocês, esses testes aqui, eles são bastantes, eles não são poucos, né? Como vocês percebem aqui. Então, assim, fica para a próxima semana e aí eu vou explicar e vou deixar alguns vídeos práticos para vocês estarem aprendendo e internalizando mais esse conteúdo, ok? Obrigada. Olá, pessoal. Então, vamos lá. Conforme a gente já vem estudando as reações e os reflexos próprios do recém-nascido, eu vou estar passando por essa videoaula para vocês algumas explicações. Não vou me demorar muito, porque eu quero que vocês fixem algumas coisas mais importantes, porque quando a gente voltar em sala de aula, a gente vai vivenciar todas as posturas do recém-nascido e da criança até 1 ano de idade, na prática, no nosso corpo, como a gente já tinha iniciado a fazer, além do que nós vamos estar estudando com as bonecas também, os testes das reações e reflexos. O que eu vou passar para vocês hoje é algo mais resumido, mas que para vocês não ficarem só lendo os slides, tentar entender um pouco melhor aquilo que o slide está passando. Mas a gente vai em outros momentos fazer toda a parte de revisão, tá? Então, a gente vai partir da atitude postural do recém-nascido, né? Que a gente já viu em sala de aula e que vocês já vivenciaram, né? Aquela postura, aquela atitude postural toda fletida, né? Como eu expliquei, ela não é estática, porque a criança vai e volta, mas predominantemente o padrão postural do recém-nascido e da criança no primeiro mês é um padrão postural mais flexor em todas as posturas, certo? A gente já vivenciou isso, a gente viu um bebezinho recém-nascido no momento que ele nasceu, né? Com essa postura, então,
que a gente está conversando aqui com vocês. Essa hipertonia, ou melhor, esse tônus, né, não é uma hipertonia patológica, né, mas é um tônus de base mais flexor, certo? A atitude, então, dos membros superiores todos fletidos, né? Uma das coisas importantes que eu falei para vocês é a escápula rodada para baixo e aduzida. Lembrar sempre que essa escápula, ela impede a criança de levar o membro superior para frente. Então, ela precisa, dentro dessa postura dinâmica, né, que ela vai ter de flexão, extensão, ela ganha essa mobilidade da escápula, né? A cabeça ainda, ela não tem controle, o bebê ainda, né, como ele estava lá na barriga da mãe dele, não tinha a ação da gravidade, ele não tem força ainda para manter essa cabeça bem alinhada. Por isso que a cabeça é mais lateralizada, porém, ele já vem, né, com esse movimento dinâmico da cabeça e ele vai, em alguns momentos, trazer a cabeça na linha média, certo? Continuando aqui, a gente falou também, a gente já conversou a respeito da reação cervical de retificação, onde você onde você faz o teste, né, que a figura está mostrando ali, o teste da reação cervical de retificação. Então, o examinador, ele gira a cabeça para a lateral e a criança, ela faz uma rotação de tronco, né, para o lado que a cabeça foi girada, para o lado que a cabeça foi rodada. Percebam que a criança não faz nenhuma dissociação. Isso é fisiológico no recém-nascido e no primeiro mês de vida. Sendo que essa reação, ela só vai se modificar por volta dos 4 ou 5 meses. Então, até o 3º mês, quando a gente gira a cabecinha da criança, normalmente ela não vai fazer dissociação. Ela vai girar sempre em bloco, tá? A gente já tinha visto também essa reação em sala de aula. Começamos a ver também a atitude em pronação, então a criança de barriguinha para baixo, né? A gente viu também todo um padrão flexor, né? E aí, então, a reação bem importante que a gente tinha conversado, né? Que ela vai ficar nessa posição aqui, decúbito ventral, então, né, toda fletida, mas ela vai ter a reação de fuga da asfixia ou proteção de vias aéreas. Ou seja, eu coloco a criança, né, voltando um pouquinho aqui o slide, nessa postura e ela vai elevar a cabeça e liberar as vias aéreas para ela respirar. Essa é a reação de retificação, essa é a reação de fuga da asfixia, tá? Então, quando ela libera as vias aéreas, é o reflexo de fuga da asfixia e proteção das vias